Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Perdoar é poder respirar fundo e dizer para si mesmo: o problema não é mais meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que a alegria do Cristo ressuscitado resplandeça em nós, nas nossas vidas, por onde quer que nós andemos, hoje e sempre. Amém. A força do perdão. Mensagem para o dia 5 de abril. Caríssimo, não imites o mal, mas sim o bem. Quem pratica o bem nasceu de Deus. Quem pratica o mal não viu a Deus. Terceira João, capítulo 1, versículo 11. Meu filho, ao final deste dia, quero que reflitas sobre a força do perdão. Entendo que muitas vezes perdoar pode ser uma das coisas mais difíceis que podes fazer, especialmente quando é ferido ou magoado. Mas quero que saibas que quando perdoas, não estás libertando o outro, mas também a ti mesmo. O perdão é uma fonte para a cura e ele traz paz para a alma. Eu, querido filhinho, te convido a perdoar de coração, assim como Cristo fez por nós. O perdão não é uma fraqueza, mas uma grande força. Ele transforma e liberta. Quando perdoas, te tornas mais parecido com Cristo, que na cruz perdoou até os que o crucificaram. O perdão traz a paz de Deus para o teu coração. Neste momento de descanso, entrega ao Senhor todas as mágoas e ressentimentos que carrega. Pede a Ele a graça de perdoar de verdade e sente a liberdade e a paz que vem com esse ato de amor. Palavra-chave: perdão. Primeiramente, feliz, santa e abençoada Páscoa para você e para todos os seus. Gente, que tema tão oportuno, o tema do perdão para esse dia maravilhoso, esse dia tão importante para nós cristãos, que é a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor. Jesus venceu a morte e, vencendo a morte, ele vence tudo aquilo que esteve envolvido com a morte dele, com a nossa morte, que é o pecado, a raiz de todos os males, a raiz da morte ter entrado no mundo. Jesus, no alto da cruz, depois de ter padecido horrores, e hoje é mais fácil da gente lembrar. Se você teve a graça de passar esses dias guardando como se deve, vivenciando, tendo as leituras próprias para os dias, vivenciando o tríduo, você percebe, você reviveu, você relembrou o quanto Jesus sofreu por nós. Ele foi traído. Antes da traição, ele fazendo a vigília, ele orando no Getsemane, ele começou a orar e percebeu que os discípulos, os escolhidos a dedo, porque ele não levou a todos, aqueles poucos que ele escolheu, não conseguiram ficar com ele rezando naquela madrugada, naquela noite. Ele, inclusive, chama a atenção desses discípulos, fala: nossa, mas vocês não conseguem ficar uma horinha comigo? Quando você sentir que a missa, que é a memória do Santo Sacrifício, quando você achar que a missa está longa,
Eu quero que a partir de hoje você ouça Jesus te perguntando: mas você não pode ficar 1 hora e meia aqui comigo por semana? No intervalo de 7 dias, você vai na igreja uma vez na semana. Aí, se o padre se alongou, se o ofertório, a comunhão, ou na homilia o padre se estendeu um pouco mais, aí você não pode ficar um pouquinho com o Senhor? Quando nós lemos o Evangelho, ou quando a gente ouve uma história, a gente acaba tendo a presunção de criticar alguns personagens, mas a gente não se coloca nesse ponto, né? Porque quantas vezes também Jesus espera que nós façamos vigílias, que nós tenhamos momentos de oração por nós e pelos da nossa família, e nós não fazemos. Mas aí quando a gente lê que Jesus no Getsemane foi orar e quando se afastou um pouco foi orar, quando volta, vê que os discípulos estavam dormindo, a gente só falta, né, olhar para os discípulos e falar: mas nós somos discípulos de Jesus e muitas vezes fazemos isso também. Ele conta com a nossa oração, porque Jesus está sempre orando por nós. E nós estamos orando por nós mesmos e pelos nossos? Muitas vezes a gente cai no sono, muitas vezes a gente deixa o cansaço falar mais alto, mas veja só, o dia que a preocupação realmente bater a sua porta, você vai perder o sono. E não vai ter cansaço que vai te impedir de ficar remoendo aquelas histórias, aqueles acontecimentos. Não precisemos esperar que a dor venha doendo tanto a ponto de tirar a nossa paz e o nosso sossego. Antes disso, tenhamos amor a Deus e as coisas do céu e busquemos cada vez mais amarmos tanto a Deus que a gente queira sim dedicar 10, 15 minutos sagradamente todos os dias da nossa vida para fazer uma oração bem feita. Deus espera que a nossa vida seja uma oração. Então, quando a gente está, eu sou um pouco mãe, dona de casa, professora particular, trabalho com crochê, levo meu filho para terapia, então eu sou um pouquinho de cada coisa ao longo do dia todo. E Deus espera de mim que eu esteja em oração o tempo todo. Como? Um rosto agradável para quem eu encontrar, uma dose a mais de paciência para conversar com as pessoas, para educar meu filho, corrigir sim, educar sim, ensinar sim, mas com cuidado, para não deixar a Adélia velha aprontar e estragar tudo o que Deus tem buscado fazer. Então, no dia a dia, tenho que fazer o almoço, vou buscar fazer aquilo ali com carinho, com esmero, com zelo, com cuidado, com amor, agradecendo a Deus por ter o alimento e poder prepará-lo para a minha família. Ainda mais eu, que no caso, como eu casei mais velha, estava com 33 anos, então eu esperei por esse marido. E depois disso, muitos anos, até conseguir engravidar, esperei pelo meu filho. Muito mais eu tenho que saber tratar com brandura. Mas adiante. Então, tenhamos uma vida em oração, cuidando com o que a gente fala, cuidando com o que a gente faz, como que a gente se comporta. A partir do momento que a gente errar, e sim a gente vai, que a gente tome consciência logo e corra para fazer. Hoje estávamos na Santa Missa, eu e meu filho, meu esposo não pôde ir, e na hora do ofertório,
Então eu presto atenção lá no altar, o que que o sacerdote está fazendo. Aprendi com o padre Christian que quando o padre está ali fazendo as orações com o pão e com o vinho, o ofertório está ocorrendo. Tem muita gente que pensa que é o horário do recreio, né? Aí quer conversar, aproveita para ir a banheiro, não sei o que, não sei o que. E eu prestando atenção lá, porque na hora que o padre está fazendo a oração, ainda não é a consagração, mas ele está ali ofertando o pão e depois em seguida o vinho. Ali no pão é para mim colocar a minha vida, as minhas alegrias, as coisas que me acontecem. Na hora que o padre coloca uma gota de água ao vinho e ali ele faz uma pequena oração, ele faz um oferecimento a Deus, é para que eu coloque as minhas tristezas, as minhas amarguras, as minhas dificuldades e eu concentrada ali. Aí ele terminou ali, o ofertório não tinha terminado para cá, né? Aí eu abaixei a cabeça assim, de repente meu filho deu um pulo no banco, porque ele se distraiu brincando ali com alguma coisa. Acho que é umas fivelas que tem na calça dele, alguma coisa assim. Às vezes ele brinca assim com os dedinhos. Aí ele deu um pulo, era a hora do ofertório. Por quê? Porque ele tem uma bolsinha que a gente sempre passa as moedas para ele, algumas notas de dinheiro para que ele seja o responsável pelo ofertório. Então, ele que vai fazendo o ofertório. De tempos em tempos, a gente pega um valor a mais e entrega para ele ali na hora. Mas, de modo geral, para que ele se acostume a ter essa participação na Santa Missa, no ofertório. Aí ele deu aquele pulo e falou: Nossa, era a hora do ofertório e eu aqui, né? Ele não falou, mas a gente já faz a leitura toda. Aí eu olhei, o pessoal lá na frente já tinha saído, mas aqui perto da gente, mais para o meio da igreja, ainda tinha um pessoal ali com a cestinha. Aí ele saiu, passou ali por umas 3 pessoas no nosso banco ainda para entrar para o corredor. Aí a pessoa que estava ali já tinha saído, mas a outra que estava mais ao lado estava vindo, deu certo. Aí ele voltou com aquela cara assim de, ai mãe, o que que eu fiz? Então, quando a gente errar, assim como o meu filho, que a gente dê um pulo e corre para resolver, corre para ajustar, corre para pedir perdão, corre para limpar o leite derramado, porque só chorar não resolve. O leite derramado requer limpeza. Mas continuemos. Pessoal, o perdão, hoje a gente fala que Jesus venceu a morte. Mas, cristão que somos, nós temos que buscar vencer o quê? O pecado, as nossas misérias humanas. Quando alguém nos fere e nos magoa, ele nos fere e nos magoa por causa da miséria humana dele. E em muitos momentos, você e eu, que também temos miséria humana, vamos ferir e machucar as outras pessoas. Às vezes porque a gente diz verdades, mas não escolheu as palavras certas, foi num rompante, foi num ato de vingança. Às vezes, mesmo querendo acertar, a gente não se debruçou naquela situação e quando vê, fala com um olhar mais incisivo, se atrevendo a dar de dedos, fazendo um como assim você fez isso? E assim vamos nós. Aí, quando a gente entende que nós também ferimos as pessoas, nós entendemos que errar é humano, que nós precisamos recolher as sujeiras que nós espalhamos por aí, que são as maldades que nós praticamos. É muito fácil a gente olhar as maldades dos outros, mas nós temos que olhar as nossas. Nós ainda estamos aqui, falhos, suscetíveis a erros, imperfeitos. Esse gesto de perdoar
Ele nos liberta. Porque veja só, se eu contar para você que uma fulana me fez passar uma vergonha imensa quando eu estava lá na quinta série, que isso, que aquilo. O tempo passou, aquela pessoa pode estar vivendo bela, formosa, tranquila da vida, sem lembrar que eu existo. E eu lá, desde a quinta série, eu venho trazendo essa pessoa, sei lá, montada nos meus ombros, carregando um peso, brigando de vez em quando com essa pessoa, né, me deixando levar por esse azedume, porque se tem uma coisa que azeda a gente, é a falta de perdão. E aí, aquela pessoa que me machucou quando eu estava lá na quinta série, vive a vida dela lá e eu carregando aquele peso. E o problema é que eu carrego esse peso dessa pessoa que me humilhou lá na quinta série, a outra que fez não sei o que lá na sexta série, a outra que não sei o que, não sei o que, e vou trazendo um caminhão de gente nas minhas costas. Então, quando eu decido perdoar, é um ato de piedade comigo, me libertando desse peso, me libertando dessas amarguras, me libertando desses pensamentos que muitas vezes são ativados pelos tais gatilhos, que a gente vê uma situação aqui com outras pessoas, tem nada a ver, mas aí me remete lá o que me aconteceu na quinta série, não sei o que, não sei o que, aí eu faço todo aquele drama de novo, estou me machucando, estou me sentenciando, estou me penalizando. É justo? O tempo passou, as coisas, quantas outras coisas foram acontecendo e eu ali, trazendo aquela pessoa sentada aos meus ombros, me carregando um peso. E mais do que isso, talvez a pessoa nem fez por mal, talvez a pessoa nem se tocou do que estava fazendo, talvez a pessoa seguindo a vida dela, por algum momento, Deus tocou no coração, essa pessoa tomou consciência e se arrependeu. Mas a gente já não convive mais. Gente, as pessoas com quem eu estudei a quinta série, eu nem sei por onde andam. Então, a pessoa pode ter se arrependido, ter pedido perdão, e eu aqui, fazendo caso ainda de coisa que ficou lá atrás, que não está acontecendo nesse momento, que a própria pessoa já pediu perdão. Ela só não pediu perdão para mim porque a gente não se encontra mais, não tem contato. Então, assim, cuidemos com isso. Pedir perdão a gente acha difícil, né? E liberar esse perdão, às vezes a gente põe um monte de empecilhos. Quer que a pessoa se humilhe, quer que a pessoa isso, quer que a pessoa aquilo. Mas e nós? A gente está indo procurar a confissão como deveria? Ou a gente faz todo aquele drama de, mas é que fulano fez isso. Aí na hora de confessar a gente coloca um monte de empecilhos, né? E Deus espera isso de nós. Deus não só espera isso de nós, mas ele nos ensina isso. Jesus, depois de tudo que sofreu, do quanto que ele foi flagelado, chicoteado, cada chicotada arrancava pedaços de carne de Jesus, do corpo santo de Jesus, do corpo puro de Jesus, que ele não teve pecado algum, ele só veio fazer o bem para a humanidade e sofreu tudo aquilo, todo aquele escárnio. Cuspiram, bateram, arrancaram-lhe a barba, colocaram-lhe uma coroa, que hoje dizem que não é uma coroa centrada assim, ela era em forma de capacete, então doía bem mais ainda. Então, assim, tudo aquilo, violências físicas, verbais, morais, tanta coisa que Jesus passou por nós, e no alto daquela cruz, com dificuldade para respirar, corpo todo chagado, quando
os pregos fixaram ele na cruz, e os pés também, e aquela cruz não era para ele, era para uma pessoa de tamanho maior, que as cruzes eram feitas mais ou menos assim, né? Então foi feito para uma pessoa que era maior que ele. Então já deu trabalho até de colocar os braços abertos. Com os pés ali fixados também, ele precisava fazer força para levantar o tronco e conseguir respirar tranquilamente. Mas às vezes cansava, ele abaixava e ficava com uma respiração difícil. E mesmo assim, ele rogou a Deus por mim e por você. Ele disse: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus estava perdoando não só aqueles algozes, mas nós também, nas nossas preguiças, nas nossas maldades, nos nossos orgulhos de nos acharmos melhor do que os outros. Jesus pediu e pede até hoje que Deus nos perdoe. Quem somos nós para ficar segurando o perdão, para não liberar o perdão para as pessoas e para nós mesmos? A primeira pessoa que vai sentir o alívio por liberar o perdão somos nós mesmos. Hoje celebramos a Páscoa e por 50 dias a igreja nos ensina que nós podemos celebrar essa Páscoa. Então eu te convido, meu irmão, eu te convido, minha irmã, a fazer um exame de consciência e verificar se você está guardando mágoa, raiva, rancor, ódio de algum filho de Deus, seja o que for que a pessoa tiver feito. Se ela está respirando, Deus ainda conta com o arrependimento dessa pessoa também. E se essa pessoa já morreu, Deus pode ter, naqueles instantes finais da vida dessa pessoa, ter se revelado a ele, e essa pessoa pode ter sim se arrependido. Porque quem viu a Deus, quem nasceu de Deus, quem tem um contato com Deus, ele quer saber de perdoar e de implorar perdão. Faça a sua parte e viva bem a Páscoa. Não sei quantos chocolates você comprou, quantos chocolates você comeu, mas isso não muda em nada a nossa salvação. A nossa salvação e a nossa eternidade não tem a ver com chocolate, tem a ver com perdão. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas Deus só irá nos perdoar quando nós nos arrependermos. Tomemos consciência e queiramos perdoar. Peçamos perdão para nós e demos o perdão ao nosso irmão. É difícil? Sim, é. Mas nós não estamos sozinhos. Nós podemos pedir ao Espírito Santo que nos dê força para perdoar. E veja, é como disse aqui, guardar o ódio é não fazer nada. Perdoar é se esforçar para perdoar. Cristão é esforçado. Cristão é aquele que olha a realidade e busca ser diferente, busca imitar a Jesus. Para ser cristão, precisa ser forte, precisa ser resistente, precisa ser aquela pessoa que não se contenta, que não empurra a vida com a barriga. Aprendamos com o nosso Mestre, Rei e Senhor Jesus, que do alto da cruz perdoou a mim e a você. Perdoemos como Ele perdoou. Boa noite, dorme com os anjos. A mãe te ama.